Bom, eu vim hoje aqui trocar uma ideia, enquanto eu faço algumas coisas aqui também, com um assunto que vai fazer um pouco de sentido enquanto eu faço outras coisas, falar sobre ele. Hoje, durante o decorrer do meu dia, eu percebi uma parada que eu acho que talvez muitas pessoas fazem, né, e que às vezes não percebe, e hoje eu percebi de uma forma muito clara isso, que é a questão da procrastinação. Hoje, durante o meu dia, né, durante o meu trabalho, meu horário de almoço, essas coisas, eu percebi essa atitude minha de procrastinação. Não, pelo amor de Deus, né? Eu não tô aqui chegando e falando, meu Deus, eu procrastino no meu trabalho. Não, não é isso. Eu trabalho das 9h, 9h30 até umas 7 horas. Eu me considero um baita profissional, né? Depois de muito tempo trabalhando isso, durante muitos anos eu tive o lance da autossabotagem, né? De não acreditar no meu próprio potencial, enfim. E hoje eu entendo que eu sou, sim, um grande profissional, que eu entrego bem, enfim. Mas o meu ponto aqui é que hoje, principalmente durante o meu horário de almoço, eu queria fazer algumas coisas e eu não fiz nada. Eu almocei e eu fiquei no TikTok, no Twitter, rolando o feed o tempo todo. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, né? Que é isso, né? E por que veio isso em mim? Porque eu tinha uma reunião, deixa eu contextualizar melhor. Eu ia fazer arroz hoje, pra eu almoçar. E aí eu lembrei que eu tinha uma marmita congelada de macarrão, né? Só que eu já tinha falado pro meu pai que eu ia fazer o arroz. Minha família foi viajar e tal, e a gente mora em apartamentos separados, mas vizinhos, né? Um apartamento do lado do outro, então às vezes ele faz o arroz, depois eu faço o arroz, e assim a gente toca a vida. E eu tinha falado pra ele que dessa vez eu faria o arroz pra semana e fé. E eu comi a marmita, até porque durante a manhã eu fiquei num compilado de reuniões, né? Como eu disse no último vídeo, eu tô entrando numa área nova, e aí eu tô em algumas reuniões para pegar logo o que eu preciso pegar para eu me aprofundar mais. Tive essas reuniões e falei, cara, eu não vou fazer arroz agora, eu vou almoçar direto, tem uma marmita aqui, comi. Enfim, durante o meu almoço eu queria editar algumas coisas, eu tô fazendo algumas coisas de identidade visual, que às vezes eu pego para fazer e eu pego nos meus horários vagos e tal. E, enfim, queria mexer com isso, queria terminar de editar o último vídeo, que foi o meu primeiro vídeo do canal, e provavelmente esse aqui vai ser o segundo. E enfim, quando eu me peguei, eu tava já deitado aqui, desse jeito que eu tô. Eu deitei, eu abracei essa almofada aqui, a Sofia tava deitada ali, e eu fiquei aqui rodando o feed do Twitter, rodando o TikTok, uma série de coisas eu fiz, né? Tipo, meu almoço é até as 2 horas, e eu fiquei do meio-dia e meio até praticamente 2 horas fazendo isso. E aí, cara, não foi nesse momento que eu percebi que eu tava procrastinando. Foi no momento onde eu tinha uma reunião, logo na volta do almoço. Meu pai mandou uma mensagem assim, tipo, pô, já tô chegando e tal. Eu vou almoçar alguma coisa e depois eu vou aí, sei lá. E eu falei, caralho, eu não fiz o arroz que eu tinha prometido fazer pro meu pai. E eu falei, cara, eu fiquei tipo assim, cara, 1h30 fazendo nada que me agregasse. A não ser ver rede social, né? Tipo, não me agrega em nada, mas foi o que eu fiz no meu tempo. Eu podia ter lavado a louça, eu podia ter feito uma série de coisas e eu não fiz. Podia ter assistido uma série, tá ligado? Pra descansar a mente, eu não fiz. E aí eu percebi que o tempo ele passa voando, ele passa muito rápido. Só que quando a gente olha pro tempo de uma forma produtiva, dá pra fazer muita coisa em pouco tempo, né? E por que eu falo isso? Porque eu tinha 15 minutos até a minha reunião na volta do almoço.
E dentro desses 15 minutos, eu levantei, eu coloquei o arroz para fazer, eu lavei a louça no meio tempo que o arroz estava sendo feito, eu respondi algumas mensagens que eu precisava responder, porque eu sou péssimo com o WhatsApp. Se bobear, não tô lembrando agora, mas eu acho que até falei com a minha mãe por ligação de vídeo. Tudo isso dentro desses 15 minutos. Eu consegui fazer tudo isso dentro de 15 minutos. Então, a percepção de tempo é muito louca, né? Porque quando a gente tá aqui, principalmente depois que o TikTok entrou, a gente perde muito noção de tempo, né? A gente se tornou pessoas mais imediatistas. Eu acho uma rede super interessante, mas a gente ficou muito imediatista. E eu percebi algumas atitudes nisso, mas que eu vou falar num próximo vídeo sobre essa questão do imediatismo. Mas eu percebi que depois disso a gente perdeu um pouco a noção de tempo, né? A gente passa muito tempo rodando o feed, né? Milhares de vezes rodando o feed. Quando a gente pisca, cara, já passou muito tempo, muito tempo. E aí hoje eu consegui fazer... É besteira, mas porra, eu lavei a louça e fiz o arroz em 15 minutos. E isso pra mim é algo produtivo. Eu fiz 2 coisas em 15 minutos, né? E o arroz ficou uma delícia, né? E eu sou tipo assim, eu aprendi a fazer arroz esses dias. Então o tempo é muito foda nesse sentido. Quando a gente passa a entender isso do tempo, né? Quando a gente passa a entender que ele é produtivo, eu acho que a gente se torna mais produtivo também. Por exemplo, enquanto eu tô aqui gravando esse vídeo, eu tô com um outro vídeo aqui que eu tô trabalhando um pouco em cima para editar. Eu tô fazendo minha janta. Obviamente, fazer é uma palavra forte. Quem tá fazendo pra mim é a Airfry, né? Ela tá ali só pra deixar pronto. Já tava tudo meio que pré-feito. Mas eu tô otimizando o meu tempo pra isso, entendeu? De uma certa forma, isso tá sendo extremamente produtivo pra mim, porque agora são 7h12 da noite. Eu tô terminando de editar. Parei de trabalhar agora há pouco, né? Parei, era umas 6 e pouquinho. Já vim gravar, já vim terminar de editar. Nesse meio tempo, minha janta tá fazendo, porque a hora que eu acabar aqui eu já consigo jantar. E aí, em seguida, já vou lavar a louça, já vou fazer o que tenho que fazer pra eu poder terminar a noite aqui, ou jogar um game, ou assistir uma série, que eu descobri uma muito boa agora. Enfim, curtir um momento de descanso também. Então, foi muito importante ter esse estralo hoje, cara, na minha mente aqui, porque já era algo que eu vinha percebendo há um tempo, já era algo que vinha acontecendo comigo há um tempo, mas que, de uma certa maneira, eu entendia, só que eu não colocava nada em prática. E hoje, só o fato de eu ter percebido aquilo e ter ido fazer o arroz, né, ter tomado uma ação, uma atitude, né, e dentro dessa atitude eu consegui fazer pelo menos 2, 3 coisas dentro desse tempo, me fez entender que, de fato, o tempo é muito produtivo, por menor que ele seja, né, por pouco tempo que ele seja, ele pode se tornar extremamente produtivo, e foi o que aconteceu hoje, e é o que eu vou tentar trazer um pouco mais para minha rotina a partir de amanhã, né? Eu faço pós-graduação, eu faço de uma forma online e, cara, eu tenho uma prova daqui a 5 dias e eu tô no início da matéria, né? Eu posterguei muito, eu procrastinei muito a minha pós, enfim, por foco, por uma série de coisas. Eu tenho um pouco de dificuldade de estudar online, mas financeiramente é o que cabe no meu bolso hoje. E eu deixei passar muita matéria. E na minha cabeça, de alguma maneira, eu coloquei que para eu conseguir fazer minha pós-graduação com calma, eu teria que acordar às 5h30 da manhã, porque isso eu não sei. Eu teria que acordar às 5h30 da manhã, eu teria que fazer meu café, eu teria que fazer as coisas para eu ter um período de estudo. Vai das 7, tô chutando alto, tá? Das 7 até as 9, que é o horário que eu entro no trabalho, para poder fazer as coisas com calma. E isso me prendeu durante muito tempo nesse horário, e eu nunca consegui acordar esse horário. Tipo, despertava, acordava, colocava pra dar a soneca lá, e enfim, acordava
8h30, 8 horas. E zero saudável, assim, pra mim, esse pensamento de que, putz, pra eu conseguir fazer uma pós-graduação, eu tenho que acordar muito cedo pra depois o meu dia seguir normalmente todo o fluxo que eu preciso. E não é bem assim. E graças a Deus, hoje eu percebi isso, tá ligado? Eu percebi que por menor que seja o meu tempo, são 15 minutos que eu tenho, porra, são 15 minutos que eu consigo assistir de uma aula e assim por diante, né? Óbvio, no contexto de uma pós-graduação, se assistir picada é muito ruim. Mas se é o que tem, se é o que eu posso otimizar dentro do meu dia, eu vou fazer, cara. Tipo, assim como eu quero pegar pra descansar, cara, eu vou descansar. Eu não vou ficar, tipo, perdendo meu tempo em rede social. Hoje eu só queria tirar um cochilo, assistir alguma coisa, e eu fiquei 1h30 no celular vendo, tipo, fofoca no Twitter e vendo TikTok, tá ligado? Um monte de coisa que não faz sentido. De maneira geral, acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que a gente pode sim otimizar o nosso tempo, a gente pode trabalhar a nossa mente de uma forma que a gente consiga ter um pouco mais de calma também para poder fazer as coisas, não precisa fazer nada correndo. Eu acho que o mais importante também é impor alguns limites em nós mesmos, né? De, tipo, em questão das redes sociais, de uma série de coisas que a gente perde tempo. Eu acho que isso é super produtivo, será super produtivo pra gente num futuro próximo, do que a gente ficar perdendo nosso tempo aqui, né, só no celular. Meu celular tá o tempo todo aqui, tipo, cara, só chegando notificação, mano, incessante, tipo, as paradas não param. Então eu acho que vale a gente também entender a nossa percepção de tempo, entender o que é prioridade dentro do nosso dia, dentro do nosso tempo, e conseguir fazer com que ele trabalhe pra gente. Não a gente trabalhar pra ele, sabe? Não a gente trabalhar para o tempo, e sim o tempo trabalhar pra gente. O que a gente pode entender? Como que eu posso dizer? Tipo assim, mano, quanto que é 1 minuto? Quanto que são 10 minutos? Você já parou pra mensurar quanto tempo você leva pra fazer algum tipo de atividade? Tipo, seja pegar um notebook daqui do sofá da sala e colocar o notebook na mesa do seu quarto. Quanto tempo leva pra fazer isso? Não tô falando pra você ficar contando, cronometrando, não, pelo amor de Deus, mas, tipo, a gente já parou pra entender, tipo, da mesma forma que é o valor do dinheiro quando você precisa pagar alguma conta, tipo, qual que é o valor do tempo? Sabe? Quanto tempo eu preciso pra fazer alguma coisa? Porque pra mim, tipo assim, caralho, 15 minutos eu não consigo fazer um arroz. E eu fiz. Ficou bom. E eu lavei a louça. Então, assim, qual que é o valor do tempo, tá ligado? Qual que é o valor do tempo pra você? Quantas coisas você pode fazer dentro de 10 minutos? Tá ligado? É tipo aquela analogia dos seguidores, né? Tipo, porra, 30 seguidores é pouco? É. Mas 30 seguidores dentro de uma viela, acho que é muito, né? Imagina, 30 pessoas te seguindo no Instagram é pouco. Mas 30 pessoas te seguindo dentro de uma viela escura é muita coisa, tá ligado? É assustador. Então, assim, talvez tenha essa percepção, sabe? Pô, 1 minuto pra eu fazer um café é pouco. Mas talvez eu tome um cafezinho aqui, um expressinho em 1 minuto, de boinha. Vai saber, né, mano? Não sei, cada um leva o seu tempo, mas eu acho que é meio que isso. Hoje eu entendi um pouco que se eu mensurar um pouco mais o meu tempo e o que eu tô desperdiçando dele, acho que várias outras coisas vão começar a fazer mais sentido pra mim. Isso aqui podia ser um papo de devaneio também, mas eu acho que eu fui um pouco mais objetivo no que eu queria falar, que era essa questão da procrastinação.
E que eu acabei de perceber que eu tenho um pouco de dificuldade de falar a palavra procrastinação. É procrastinação, certo? Não é procrastinação. Agora, procrastinação. Procrastinar. Qual que é o certo, gente? Procrastinação. É procrastinação, não é procrastinação. Enfim, mais uma coisa que eu descobri hoje. Que eu percebi, na verdade. Enfim, olha pro seu tempo, olha pro que você tá perdendo dele, entende o que você pode fazer, o que você não pode fazer, porque, porra, também é muito importante você entender que às vezes você não pode fazer nada em X tempo, e tá tudo bem, tá ligado? Tipo, é isso, às vezes eu não consigo entregar um trabalho em 1 hora, mas em 1 hora e meia eu consigo, entendeu? E eu vou fazer valer esse tempo, vou fazer com que as coisas aconteçam para entregar aquilo, né? Então, para um pouco, né? Se você chegou até aqui, e eu não sei se esse vídeo vai alcançar alguém, a minha ideia é não divulgar nada, mas se de alguma forma isso chegar em você e você tá me escutando esse tempo todo aqui, cara, dá um pause ou sai daqui e, tipo, entenda, tipo, o que você perdeu já de tempo. O que você deixou de fazer procrastinando, tá ligado? 10 minutos dá pra fazer muita coisa, cara. Muita coisa, entendeu? Então, pensa um pouco nisso, reflita um pouco sobre isso, como eu refleti no dia de hoje. E acho que o mais importante, faça o tempo trabalhar para você e não você trabalhar para o tempo. Eu acho que isso, para mim, foi uma parada que mexeu muito comigo hoje nessa ideia do pensamento, de fazer o tempo trabalhar para mim e não eu trabalhar dentro do tempo. Eu acho que isso é o mais importante. E acho que é isso. Tô feliz de poder ter entendido isso hoje. E tô mais feliz ainda de poder conversar com você que tá aí desse outro lado sobre o tempo. Faça ele valer a pena, tá bom? Valeu.